Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Estúdio da CUT. Hoje a gente vai receber aqui uma figura que é histórica para a Central Única dos Trabalhadores, para a luta dos trabalhadores. A gente vai falar sobre o 1º de maio, sobre o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador. A gente está aqui com Júlio Turra, que é, como eu disse, um quadro histórico da CUT. Ele foi fundador da CUT em 1983, um dos fundadores da CUT. Ele é sociólogo, ele é professor de história, também de geografia. É do tipo daqueles dirigentes que sempre que você precisa saber de alguma coisa, que você precisa consultar, principalmente a gente que é jornalista, ou enfim, qualquer dirigente, ele é nosso oráculo, porque ele é uma pessoa que realmente conhece absolutamente, não estou mentindo, né? Conhece absolutamente tudo, não é, Júlio? Não, tem um certo exagero, mas agradeço as referências, meu querido André. Estamos aqui para discutir sobre o 1º de maio. Uhum. O Júlio Turra foi diretor da CUT durante 22 anos, hoje ele é assessor político da CUT. Eu queria falar sobre o 1º de maio, porque o 1º de maio, muita gente, para começar, assim, só para contextualizar, tem muita gente que diz que é o dia do trabalho, e não é. É o nosso dia, é o dia do trabalhador, é o dia da trabalhadora. Qual é a consciência que a gente tem que ter enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, a respeito dessa data, Júlio? Primeiro, saber por que ela existe, né? Uhum. E, na verdade, ela remonta ao ano de 1886, final do século XIX, nos Estados Unidos, Uhum. né, que pouca gente sublinha, mas os Estados Unidos têm uma tradição importante do movimento operário, né? Uhum. E nos dias 3 e 4 de maio de 1886 estava ocorrendo uma greve importante na cidade de Chicago, onde houve uma provocação da polícia, uma bomba foi lançada entre a multidão de grevistas que se manifestavam, e depois foram presos militantes anarquistas, na época, Uhum. sindicalistas, acusados de serem os fabricantes da bomba, Uhum. quando, na verdade, a bomba fazia parte da repressão ao movimento grevista. E a greve era pela redução da jornada de trabalho para 8 horas, que até hoje é uma questão central para o movimento sindical e para o movimento operário em geral, devido à flexibilização das jornadas de trabalho que está em curso, né? Uhum. Como um dos elementos mais presentes dos ataques patronais à força de trabalho. E a partir dessa greve de Chicago, que teve muita repercussão não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e em outras partes do mundo, começou a legenda dos mártires de Chicago, que foram os operários que foram condenados, alguns inclusive enforcados. 8 operários, dos quais sobreviveu apenas um. Uhum. Né? Por terem falsamente sido incriminados. A questão da jornada de 8 horas passou rapidamente a ser uma pauta mundial da classe trabalhadora. E 2, 3 anos depois, a Internacional Socialista, segunda Internacional, a primeira, recordemos, foi fundada por Marx e Engels em 1864, a segunda em 1889. Engels ainda estava vivo. E a segunda Internacional decretou essa data do 1º de maio como Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. Uhum. Portanto, não é uma homenagem etérea, né, abstrata ao trabalho em geral, como o André colocou na sua introdução, mas é uma data que remete à luta da classe trabalhadora, a luta pelas suas reivindicações, em oposição, né, aos capitalistas, à burguesia, aos empregadores. Tem um forte conteúdo de classe, o 1º de maio, na sua origem. Uhum. Ao longo dos anos, né, como ocorre com todas as datas importantes da luta da classe trabalhadora, 8 de março, por exemplo, Dia Internacional da Mulher. era a Jornada Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora. Virou o Dia da Mulher, de oferecer rosas para as mulheres. Nada contra oferecer rosa, mas perde-se o sentido, né, da luta. É o que a gente sempre fala, né? Assim, o Dia Internacional da Mulher, assim como o Dia da Trabalhadora do Trabalhador, não é um dia de comemoração. Pode até ser, vamos dizer, em certo ponto, um dia de comemoração, mas é um dia de não só dar visibilidade, mas de reforçar todas as pautas, né, que dizem respeito, por exemplo, no 8 de março, no caso da mulher, e no caso dos trabalhadores, o dia 1º de maio, dá uma certa visibilidade, é um dia de celebração, é um dia de luta,
né, de visibilidade, mas que deve durar também durante o ano inteiro, é o que a gente sempre diz. São datas, né, que são Referências, né? referências, exatamente como no caso dos trabalhadores aí, que o Júlio Turra acabou de dar essa aula, falando sobre a luta dos trabalhadores, que deram, essa luta que deu origem ao 1º de maio e que a gente tem que guardar como uma espécie de orgulho, né? Por ser trabalhador, por ser trabalhadora, por ter gente que lutou por nós, né, Júlio? Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, consta nos registros históricos que o 1º de maio é comemorado pelo movimento operário, sendo feriado ou não, atenção, há 125 anos. Uhum. Na maior parte dos países do mundo, acabou por pressão das organizações dos trabalhadores, que sempre buscaram se manifestar no 1º de maio, como expressão, inclusive, da ideia do internacionalismo operário, quer dizer, a luta dos trabalhadores em todos os países do mundo, ela é uma luta que se irmana, né? Que se conecta, porque é uma luta comum contra a exploração dos capitalistas, né? Então, além do sentido classista, né, é uma data da classe trabalhadora, das suas lutas, para comemorar suas vitórias, quando elas existem, para honrar a memória dos seus mártires, como os primeiros lá de Chicago, mas muitos outros, milhares de outros que perderam a vida lutando pelos direitos da classe trabalhadora, pela organização da classe trabalhadora, né? O 1º de maio é a confluência disso. Há outras curiosidades, por exemplo, o primeiro país da América Latina onde o 1º de maio foi comemorado com esse sentido original foi Cuba, por incrível que pareça. Já em 1890, 4 anos depois, né, da greve que deu origem ao 1º de maio. No Brasil, nós já tivemos muitos 1º de maio históricos, né? O de 68, por exemplo, quando os trabalhadores expulsaram do palanque oficial o interventor aqui do governo do estado de São Paulo, Roberto de Abreu Sodré, na época da ditadura militar. Né? Os 1º de maio heróicos dos anos 80, na Vila Euclides, lá em São Bernardo, né? Ao redor da liderança emergente do Lula, né, como sindicalista metalúrgico, e tendo como pano de fundo o movimento grevista, né, que preparou as condições, que minou as bases da ditadura militar no Brasil, quando a classe trabalhadora entrou no cenário com a onda de greves, né, e abriu o caminho para a retomada da democracia, com todas as limitações e defeitos, né, que a democracia brasileira tem até hoje. Tem até hoje ainda, né? Porque democracia de verdade não é só no plano político institucional, devia ser no plano social e econômico, né? Diminuição das desigualdades, diminuição, né, da miséria, Hoje em dia, oportunidades iguais para exato, todos. São todas bandeiras que têm relação direta com a luta do 1º de maio. Hoje em dia a democracia, só para ilustrar aqui, a democracia ela está muito ligada, o termo democracia, né, está muito ligada à polarização política só que o país tem hoje. Votar, na verdade né? não é isso, né? Não, Não é só votar, né? É só ter não, acesso não a se tudo, limita, né? Ter acesso a não todas se as limita políticas públicas. sem tirar a importância do voto universal e secreto, não se limita a cada 2 anos ir à urna votar, né? Implica a organização de baixo para cima dos setores sociais que têm identidade, e os trabalhadores têm uma identidade muito forte. Eles são, né, não só os produtores de toda a riqueza que existe, né, como eles têm interesses, né, de classe comuns. Jornada de trabalho, que deu origem ao 1º de maio. Vejam bem, nós, nesse ano de 2025, nós vamos encontrar problemas que estão desde a origem do 1º de maio. Por exemplo, a formalização da relação do trabalho com o capital. É uma relação de exploração. Todo mundo sabe, todo mundo que é sindicalista, que é trabalhador consciente, sabe que a relação de exploração do capital sobre o trabalho é o que justifica a nossa, né, organização para se defender. E ao se defender, contra-atacar, né, arrancar mais direitos. E agora nós estamos ameaçados, por exemplo, com a pejotização. É um tema desse 1º de maio de 2025. A baixa pejotização, né, que transforma a relação entre o trabalhador e o patrão numa relação entre 2 empresas. Uma relação comercial, portanto, não uma relação trabalhista. Não uma relação social de exploração.
Então o trabalhador virou MEI, virou um microempresário. E a empresa que o contrata, duas empresas, o código é o código comercial, não é... Portanto, um fornecedor... né? É o código comercial, não é a legislação trabalhista, que custou tanto trabalho para ser erigida. Uhum. Não só no Brasil, como em todos os países onde há uma legislação trabalhista. Né? Então essas conquistas coletivas devem ser não só recordadas, mas reafirmadas no 1º de maio. Certo. Eu vou voltar aqui no assunto redução da jornada de trabalho sem redução salarial, que é uma pauta histórica, e é uma pauta histórica, uma bandeira de luta histórica da CUT, que, na verdade, eu acho que simboliza bem essa relação da exploração capital-trabalho, da relação da exploração do patrão, né? Vou dizer aqui exploração contra, né? Não sei se está certo esse termo, mas só para a gente poder entender, a exploração do trabalhador pelo patrão. Patrões, elite econômica, enfim, lá em cima, vamos dizer, né? O poder econômico, a exemplo de outras conquistas históricas como férias, 13º. Tudo foi isso na luta, isso aí. Foi na luta e sempre assim, o poder econômico dizendo que isso vai quebrar o país e que não sei o que. Terrorismo, tá, na mídia. Faz esse terrorismo. Mas a redução da jornada de trabalho, que agora vem sendo chamada de contra a escala 6x1, não é? Tem, enfim, esse movimento pela vida e tudo, né? Que são pautas que dialogam, que na verdade buscam a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial. Esse caso da redução salarial, acho que é o maior exemplo do quanto a gente, como trabalhador, é explorado pelos patrões, que querem que a gente trabalhe cada vez mais, ganhando cada vez menos, enquanto eles enriquecem. Né, Júlio? É isso. Porque é a base do funcionamento do sistema capitalista, né? Uhum. É a exploração do trabalho assalariado. Como é que ela funciona? Tudo que é gerado pelo processo produtivo, portanto, pelo trabalhador em particular, porque o patrão, na melhor das hipóteses, ele administra o processo. Ele não é o criador da riqueza. O criador da riqueza é o trabalhador. Vamos dizer que ele gera um valor quantificável em 100. Vou pegar um exemplo. Né? Durante um determinado período de trabalho, 8 horas. Será que o trabalhador vai ser remunerado por esse valor que ele gerou, 100? Uhum. Não, ele vai ser remunerado por 60, 50, 40, dependendo da relação de força, dependendo da gula do patronato. Então, se você diminui a jornada de trabalho, você diminui a parte que o patrão tira do bolso traseiro do trabalhador, né? E aumenta proporcionalmente a parte do trabalho efetivamente realizado e pago. Então, a luta pela redução da jornada, obviamente sem redução de salário, que está na origem do 1º de maio, a luta pelas 8 horas, ela continua permanentemente, porque ela é própria da relação capital-trabalho. Né? Se você aumentar o salário, você também diminui a parte que fica para o patrão. Se reduzir a jornada, diminui a parte que fica com o patrão. Se aumentar o salário e reduzir a jornada, mais favorável ao trabalhador. E aí, obviamente, a reação patronal vai ser: as empresas vão falir. E isso ocorreu com todas as conquistas nossas. O 13º salário, que foi uma conquista dos anos 60, né? Teve greve geral importante aqui em São Paulo no ano de 53, por exemplo, né? Que veio acumulando, né, reivindicações, e conseguiu o 13º salário. Houve uma campanha nacional, através da grande imprensa na época, dizendo que o 13º salário iria falir o país. Né? As empresas todas não conseguiriam. Como é possível pagar um salário por um mês que não existe? Né? E, muito pelo contrário, o 13º salário aumentou o poder aquisitivo da classe trabalhadora, ainda que minimamente, né? O que tem efeitos positivos na economia, faz a roda da economia girar. Agora, o 1º de maio nós devemos considerar que não é necessário ser carrancudo, fazer missa para chorar os mortos. Podemos ter festa, principalmente se forem artistas comprometidos com a luta dos trabalhadores e que estão ali somando na nossa luta.
sentindo, como nós fizemos muitos 1º de maio debaixo da ditadura militar, com a presença de artistas porque afinal a arte também é resistência, Regina, né? Uhum. né? E vinham cantar no 1º de maio, ou tocar, ou se apresentar, como uma forma de solidariedade às lutas dos trabalhadores. Uhum. É diferente de fazer mega show, né, gente? Para atrair a massa e depois, na hora que os dirigentes sindicais vão falar alguma coisa, a massa joga tomate porque que foi lá para ouvir o músico, pura e simplesmente. Não era assim nos 1º de maio heróicos e históricos que nós já fizemos, inclusive no Brasil, em várias partes do mundo. E também não é, né? Para você atrair as pessoas, porque vai ter sorteio de apartamento, sorteio de carro, sorteio disso, sorteio daquilo. Porque daí a pessoa é 1º de maio para tentar a sorte, e não para festejar, ainda que seja festejar, o dia de luta da classe trabalhadora. Participar de um ato de consciência social, os atos política. Do 1º de maio, muito importantes, que a CUT já fez ao longo seus mais de 40 anos, né? Alguns foram passeatas, gente, não tinha... Uma passeata que percorreu as ruas centrais da cidade de São Paulo. Ou passeatas que saíam da sede do sindicato dos metalúrgicos lá em São Bernardo e vinham até o Paço Municipal, onde se juntava uma multidão, né, num período de alta mobilização ou de greves. O que é certo é que a data do 1º de maio é marcada em todo o mundo por manifestações dos trabalhadores e, portanto, por reivindicações que estão pendentes, né? Nós temos muitas. Essa jornada, essa escala não é uma jornada. A jornada de trabalho são as horas que você trabalha. A escala é a distribuição dessas horas pelos dias da semana. A escala 6x1, gente, é um dia de semana, um único dia de semana de descanso, né? E às vezes não é sequer o domingo, hein? Dependendo da categoria, pode ser, né? Segunda-feira, terça, quarta. Rotativo, inclusive, né? E vejam, tem setores da classe trabalhadora que tem jornada de 30 horas, os enfermeiros, por exemplo, mas no hospital trabalham na escala 6x1. Trabalham 6 dias para descansar um. E isso ganhou enorme apoio, né? E popularidade no último período, devido ao projeto de lei de uma deputada do PSOL, né? Também tem um projeto de lei de um deputado do PT, e tem um movimento bastante interessante do ponto de vista de envolver a juventude, né? De fim da escala 6x1, que vai estar presente nos vários 1º de maio que vão se realizar em todo o país, né? Então hoje nós temos a questão da redução da jornada de trabalho sem redução do salário, a questão da escala, abaixo a escala 6x1, né? Esses projetos de lei determinam 2 dias de descanso semanal. Então seria uma escala 5x2, digamos assim, né? E além da luta que é permanente, né, para manter nossos direitos trabalhistas, e que esse ano, sempre ameaçados pela patronal, e que esse ano tem esse risco aí da pejotização, que o Gilmar Mendes, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, está analisando a possibilidade de estender a pejotização de forma indiscriminada. E aí voltamos àquilo que já falamos aqui, né, gente? Deixa-se de reconhecer a base, inclusive, da justiça trabalhista, né? Que é a falta de isonomia entre o capital e o trabalho. Não é uma relação entre iguais, é uma relação de exploração. Portanto, ela tem que ser olhada do ponto de vista de uma legislação particular, que é a justiça do trabalho. Seria simplesmente eliminada do mapa, porque se é uma relação entre microempreendedor individual e empresa, é uma relação comercial, não é uma relação de trabalho. Então, esse abaixo à pejotização tem sido uma preocupação muito grande dos sindicatos, e da CUT em particular, nesse ano de 2025. Certo. A gente conversou então com o Júlio Turra, falando sobre o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, da Trabalhadora, contando um pouco da história, de como surgiu, de qual é a importância e de qual é a consciência política que a gente, enquanto trabalhador, trabalhadora, tem que ter, não só nesse 1º de maio, mas em todos os dias do ano. E, em especial, claro, nos 1º de maio. Júlio, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite, um abraço a todos e viva o 1º de maio. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui.